Opa, e aí, tudo bem? Everton Henke mais uma vez aqui para falar contigo sobre Growth Hacking. E hoje o assunto é a matriz ICE. Como que você aplica ela no processo de Growth Hacking, na metodologia de Growth Hacking. Mas antes de eu continuar, eu já vou pedir que, por favor, se você não se inscreveu no canal ainda, te inscreve, deixa aquele like para levantar a moral do time. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, já deixa aqui no comentário que eu vou te ajudar com certeza. Combinado? Então bora lá. O que é a matriz ICE? O que é esse acrônimo? Ele significa impacto, confiança e esforço. Ou facilidade, pode ser também. Dentro do processo de Growth Hacking, da metodologia, existem as etapas que eu já comentei em outro vídeo. E após a etapa de ideação, ou seja, que a gente gerou hipóteses, ideias, etc., a gente precisa classificar essas ideias, essas ideias de experimentos. Então, a ICE, ela auxilia a fazer isso. Então, você vai pegar o impacto, quanto que você entende, ou os integrantes do seu time de growth entendem que determinada ideia possa imprimir, qual é o impacto que determinada ideia possa imprimir no objetivo, no grande objetivo, na métrica norte, certo? Então, o que ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração o know-how dele, pode levar em consideração alguns dados de mercado, na parte de impacto, e então classificar. E essa classificação, ela acontece de 0 a 10. Então, sendo 10 o maior impacto, ou seja, se eu classificá-la como impacto 10, eu acredito que ela tem um impacto excelente, arrasador, né? Então, partindo dessa lógica, desse princípio, você vai classificar os três, as três letras. Então, impacto, confiança, esforço. A confiança, o que você deve considerar na confiança? Se você é um especialista ou você tem os especialistas na sua squad de growth, cada um deles vai ter algum nível de confiança com base muito no know-how dele, de quanto que aquilo pode funcionar. Então, qual é a minha confiança perante aquele experimento sugerido? E o esforço, o esforço seria o quanto eu acredito ou entendo que para executar, para criar todo esse experimento, eu enxergo que vai ter. Então, o esforço ou a facilidade, como muitos enxergam, porque daí quanto mais fácil, maior a nota, enquanto para esforço, quanto maior o esforço, menor a nota. Então, muitas pessoas acabam considerando não E de esforço, mas F de facilidade, que faz sentido também. Então, você precisa ter muita atenção na parte do esforço que você vai precisar imprimir e considerar que pode ser que envolvam outras pessoas além de você mesmo que está classificando. Então, você vai olhar para a sua pauta, para a sua agenda. Então, considerando a minha agenda, considerando o que eu sei, o que eu entendo que vai demandar só de mim para executar, eu acredito que eu consigo resolver em 1 hora. Mas, isso aqui não depende só de mim. Eu preciso que um redator ou um copywriter produza uma legenda de impacto interessante, eu preciso que alguém de design desenvolva uma peça, um vídeo, alguma coisa interessante. Eu preciso que alguém de front desenvolva alguma coisa diferente. Então, essa parte de esforço, ela precisa ser muito bem avaliada, Por quê? Porque no final, a gente vai criar uma média. E depois, qual é que é a finalidade dessa média? É a gente classificar. Então, ela vai, depois da classificação, se pegar uma planilha de Excel, por exemplo, colocar um filtro da maior para menor, esse mais ou menos vai ser o desenho ou vai se construir as sprints de execução, muito com base nessas notas. Então esse é um processo que ele é super importante e ele pode impactar muito no seu processo de growth, Ele pode impactar positivo ou negativamente,
E ele pode ser o causador de uma impressão boa ou negativa também, se você tem um superior que você precisa prestar contas, ou se você presta serviço para outras empresas nesse sentido, ou está cogitando prestar esse serviço, a ICE ela precisa ser levada com muito cuidado, né? Você precisa ter muito cuidado na hora de dar as notas. Então, é importante que todos deem as notas, não só cada especialista na sua ideia, então que todos deem a sua nota, que todos depois em conjunto discutam também, todo o time de growth discuta, né, as notas que ficarem muito discrepantes, né, e daí depois faça um fechamento final da ICE, então, para rodar os experimentos, para colocar na rua os experimentos. Beleza? Então é isso que eu queria conversar contigo hoje, era mais para explicar um pouco como que é a ICE, como que ela funciona, onde que ela entra, né, e por que ela é tão importante assim no processo. Certo? Então nos vemos num próximo vídeo. Até breve!